Sabe aquela sensação de ter um monte de sonhos, de metas, mas que ficam ali, no papel, esperando o dia certo para acontecer? Pois é. É muito comum essa distância entre a vida que a gente planeja e a vida que a gente de fato vive. Mas, e se a chave para virar esse jogo for mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderosa do que a gente imagina? Bom, vamos mergulhar fundo nisso. A nossa conversa de hoje é toda sobre o livro O Poder da Ação, do Paulo Vieira. E a promessa central dele é essa aí, bem na nossa cara. Te dá as ferramentas para que a vida que você planejou se torne a vida que você vive. E não é mágica, viu? É um método, bem estruturado, para fazer a mudança acontecer de verdade. E essa frase aqui, essa resume tudo. É o coração do livro. A ponte entre onde a gente está agora e onde a gente quer chegar é a ação. Mas atenção, não é qualquer ação. É a ação correta, aquela bem direcionada, que de fato gera uma transformação real. Então, vamos começar pelo começo, né? O poder de agir. Sair da inércia. O primeiro passo é sacar que a tal da zona de conforto, na verdade, é uma zona de estagnação. O Paulo Vieira argumenta que para quebrar esse ciclo, a gente nem precisa ter o plano perfeito. O que importa mesmo é a menor ação possível na direção certa. É o simples ato de começar. Só que para essa ação funcionar de verdade, ela precisa partir de um lugar muito específico. E isso nos leva direto para o pilar fundamental do método todo, a autorresponsabilidade. Pensa nela como a base, o alicerce de toda mudança. É a mentalidade que sustenta todo o resto. E o que é mais interessante nessa definição é o poder que ela carrega. Não tem a ver com culpa, sabe? Tem a ver com controle. Autorresponsabilidade é essa consciência de que se uma pessoa teve o poder de criar a situação em que ela está hoje, seja consciente ou inconscientemente, ela também tem todo o poder para transformar essa mesma situação. Essa citação é bem direta, né? Pode até soar um pouco dura, mas a intenção aqui é outra, é de empoderamento. Em vez de ficar procurando culpados fora, seja o governo, a economia, a família, a perspectiva da autorresponsabilidade devolve o volante da vida para as mãos de quem está dirigindo. E para colocar isso na prática, no dia a dia, o Vieira propõe essas 6 leis. São tipo hábitos que transformam a mentalidade. Em vez de só reclamar, por que não dá uma sugestão? Em vez de procurar um culpado, que tal focar em achar solução? É uma virada de chave, de uma postura passiva para uma totalmente proativa. Esse gráfico aqui ilustra uma ferramenta-chave da autorresponsabilidade de um jeito genial, a famosa regra 10-90. Ele mostra visualmente que os eventos da vida, aquilo que acontece com a gente, são só uma pequena parte de toda a experiência. Então, o ponto crucial é esse. O nosso poder de verdade não está nos 10% que a gente não controla, como, sei lá, uma batida de carro ou uma crise econômica. O nosso poder está inteirinho nos 90%, ou seja, na nossa resposta, na nossa atitude, na nossa ação diante do que aconteceu. É aí que o jogo vira. Ok, então a pessoa assumiu a responsabilidade. E agora? Para onde vai toda essa energia nova? Isso nos leva direto para o foco triplo. O foco é a ferramenta que vai canalizar todo o poder da ação para um alvo bem específico. O Vieira divide esse tal de foco em 3 tipos diferentes, mas que, na verdade, trabalham super juntos. Dá para pensar neles como um sistema completo para criar e manter o embalo na direção dos nossos objetivos. O primeiro é o foco visionário. Basicamente, é saber exatamente para onde se está indo. E não é só ter uma ideia, não, é ver o resultado final na mente com uma clareza absurda, como se já fosse real, sabe? É tipo o GPS interno de cada um. Logo depois, vem o foco comportamental. Porque não adianta nada ter um mapa se o carro está sem gasolina, certo? E essa energia, esse combustível para a jornada, segundo o autor, é produzida quando a gente alinha o que a gente fala, o que a gente pensa e o que a gente sente com aquela nossa visão. E, finalmente, o foco consistente. Porque de nada adianta ter o destino no GPS e o tanque cheio se o carro para no primeiro engarrafamento. Esse foco é a disciplina, a persistência para se manter na rota, mesmo com as distrações. É o que, no fim das contas, transforma um desejo em realidade. E tudo isso se conecta com o próximo grande pilar, reprogramar a mente. A comunicação, gente, cria a nossa realidade. Se a autorresponsabilidade dá o poder e o foco dá a direção, é a comunicação que vai reprogramar as nossas crenças internas para a gente aguentar a jornada. O mais fascinante aqui é que a comunicação tem um impacto duplo.
Ela não só diz para o mundo quem uma pessoa é, mas o que é mais importante, ela diz para essa própria pessoa quem ela é. Cada palavra, cada gesto tá ali, ó, reforçando uma crença. Para pensar um segundo nisso. A postura física, nesse exato momento, está mandando uma mensagem. Mas não só para fora, viu? Ela também está enviando um comando para dentro, moldando ativamente a nossa identidade. O jeito que a gente se porta fisicamente pode alterar nossa química interna, nossas emoções. É muito poderoso. E isso não é achismo, tá? O Paulo Vieira se baseia em pesquisas como as da Amy Cuddy, para reforçar essa ideia. Ao mudar intencionalmente a postura para uma de poder, de confiança, a gente não está fingindo. A gente está, na verdade, reprogramando o cérebro para se tornar essa pessoa. E com tudo isso em mãos, a gente chega ao ponto de finalmente escrever a própria história. É sobre assumir o leme. Juntando tudo, o método do Paulo Vieira é um convite para a gente parar de ser só leitor da nossa vida e se tornar o autor. Autorresponsabilidade, foco e comunicação são as canetas que a gente usa para escrever a história que a gente realmente quer viver. Essa citação aqui mostra, ela resume perfeitamente a mudança de mentalidade. É a transição daquela esperança passiva do será que eu consigo? Para a estratégia ativa do ok, o que eu preciso fazer para conseguir? A pergunta muda e com ela todo o resultado muda também. E para fechar, a gente termina com a pergunta que é a alma do livro inteiro. No final, não é sobre o que se aprendeu, mas sobre o que se vai fazer com o que se aprendeu. Então a questão que fica no ar é essa: qual vai ser a sua primeira ação, por menor que seja, para tirar a sua vida ideal do papel?